Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catapultas. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração a Deus da minha vida. Essa mensagem está em Salmos 42, no versículo 5. Por que está abatida, ó minha alma? A depressão causa esse abatimento, essa tristeza que vai se acarretando e defiando a pessoa dia a dia. Nós estamos aqui lendo essa mensagem, e nessa mensagem a clareza de uma pessoa que está vivendo um momento de angústia, um momento de amargura. E existem pessoas que vivem tais sentimentos constantemente em sua vida. Nós estamos falando nesses episódios sobre a depressão. Falamos sobre a depressão leve ontem, hoje iremos falar sobre a depressão moderada. Como temos explicado, assim como a ansiedade, a depressão vai subindo de nível. Existe uma força maligna que vai alimentando dentro dessa pessoa essa tristeza. Ela se alimenta daquilo. E o mundo espiritual, como eu falei a vocês, ele existe. Aquele que recebe maior alimento se torna o mais forte. Pegue duas pessoas, para você ter ideia, e prenda elas dentro de um quarto por 7 dias. A uma você alimenta com o melhor, você dá o melhor para essa pessoa, nos horários certinhos, e a outra você não dá nem água. Ao passar 7 dias, o que haverá acontecido com ambos? Um vai estar desfalecido, sem vitamina no corpo. Se você não der água, vai estar desnutrido, né? Essa pessoa. E o outro sairá forte. O nosso espírito, o nosso coração, a nossa alma, semelhantemente. Aquele que recebe maior alimento, esse se torna o mais forte. Se você alimenta mais o seu lado espiritual em questão das coisas boas, da presença de Deus, da palavra de Deus, o seu espírito vai estar mais forte para as coisas boas, para o lado espiritual. Mas se você alimenta a sua vida para as coisas da carne, ou para as tristezas, para as angústias, vai se tornar mais forte ainda tais sentimentos. Aquele que é alimentado se torna mais forte. E quando a depressão chega ao estado moderado, a pessoa não procurou ajuda, a pessoa não procurou socorro, a pessoa não procurou auxílio, essa pessoa
está dando lugar para essa depressão se tornar mais invasiva ao seu coração. E os sintomas que outrora talvez eram sintomas leves, vai atingindo um grau mais persistente na vida dela. Um grau que vai levando ela cada vez mais ao fundo do poço. E a depressão é uma angústia aparentemente sem fim. E quando já está nesse estágio, ela não consegue mais esconder. Começa a ficar notório. As pessoas começam a perceber você mais cabisbaixo. As pessoas começam a perceber você mais triste, mais isolada. E isso vai levando você a viver aprisionada a esse mundo de tristeza. Vai deixando você ali cercada com aquela situação. E o estágio da depressão vai se tornando tão grave que você não consegue mais nem ouvir a voz da pessoa, de pessoas que estiverem ao seu lado. Você já vive no automático aquela tristeza, está no meio da roda de pessoas, talvez até mesmo, mas com o pensamento longe, cabisbaixo, chora, a emoção se torna cada vez mais forte, porque a depressão já tomou conta de tal forma de você, que você se prende a esse mundo e começa a interferir na sua vida pessoal em todos os aspectos, no trabalho, na escola, com parentes, com os amigos, e ela deixa de ter uma vida saudável. Ela fica bem exposto a essa tristeza, essa angústia. Os sentimentos de tristeza vão persistindo e cada vez mais forte. Esperança, o que é sentir esperança para uma pessoa que está no estado depressivo, ainda mais no estado moderado? Perdeu as esperanças, está perdendo. O desânimo até mesmo para levantar, para tomar um copo com água, começa a ser constante na vida de uma pessoa depressiva. Ela vai se isolando de tudo e de todos. Tinha prazer de fazer as coisas, começa a perder o prazer. Ela quer ficar no seu mundo, ela já não quer ver mais as pessoas, não tem mais satisfação em conversar com as pessoas. É aquele cansaço, aquele desânimo, aquele peso na alma, que antes, inicialmente, não era percebido, mas agora se torna percebível. É percebível. Porque ela se isolou por completo. Ela está cada vez mais se distanciando das pessoas. Começa a se sentir inútil. Ela sente-se culpada de tudo. A pessoa vai refinhando, vai ficando desgostosa da vida. E o pensamento de morte e suicídio se torna cada vez mais constante. Ora, dores de cabeça, dores no corpo, até mesmo dores no estômago também. Vai se agravando com o tempo por falta de cuidado. Mas tudo isso é porque existe um vazio na alma. Um vazio na alma leva a pessoa a viver desta forma. No versículo 2 desse salmo diz assim, o salmista: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
quando irei e me verei perante a face de Deus? Esse salmista que estava anelando pela presença de Deus, que no versículo 5 diz que estava abatida a sua alma, ele sabia que o que ele precisava era simplesmente a presença de Deus. Lembrando um pouco mais sobre o meu testemunho, que eu estou relatando a você, que eu cheguei a esse nível. Não cheguei no estado grave, mas cheguei a um nível moderado da depressão. Eu não tive só início. Como te falei, começou com os 9 e até conhecer Jesus. Essa depressão vivia constantemente dentro de mim, ou seja, por média de 5 anos, 5 a 6 anos quase, deprimido. Eu, como comentei com vocês, que foi um divisor de águas, eu estava dessa forma. Já não dormia direito, eu tinha pesadelos, já estava me isolando, já ia para a escola por ir, às vezes ia, como relatei, embriagado, bêbado, menino. Ou seja, era cada vez mais forte aquele sentimento. Aquela situação que eu estava vivendo se agravava cada vez mais, ao ponto de tentar o suicídio, ao ponto de pedir a morte, ao ponto de me isolar de todo mundo, que não tinha mais satisfação em estar almoçando com a minha família, com os meus pais, com meus irmãos, ao ponto, você ter ideia, de estar tão deprimido que eu fazia questão de arrumar briga dentro da escola, que eu queria sentir outro tipo de dor. Quando eu me cortava, fora o dia que eu tentei o suicídio, é porque a dor dentro de mim era tão grande que eu pegava o vidro, fazia ali umas tatuagens, mas era para sentir dor, para ver o sangue rolar. Porque eu não estava aguentando a dor que estava dentro da minha alma. Quando eu brigava com os meus irmãos, eu não gostava de ficar ali no 0 a 0, eu batei, não, eu gostava de ver, sentir a dor. Os meus pais, quando vinham me repreender, batia, não está doendo não, bate mais forte. Porque eu estava querendo sentir a dor física, para ver se aliviava a dor da alma. E quando às vezes ia futebol, ou ia para a escola, arrumava encrenca, ou falava para o meu irmão mais novo, eu lembro uma situação uma vez, que eu estava em casa, meu irmão foi jogar bola, eu falei, eu vou também, desci. E eu falei bem assim, mais novo, arruma encrenca com fulano de tal ali, se ele, não, mas vai bater em mim, eu quero ir lá. Eu quero ir lá e eu vou defender você. Eu não sei onde tinha tanto ódio que o rapaz saiu sangrando do campo. Meu irmão arrumou a encrenca lá, eu fui defender, fui colocar para fora o que eu estava sentindo ali. E não era raiva não era ódio não. Era dor, que eu queria que ele reagisse. E quando eu vi que não reagisse, ficava lá se defendendo, aí que eu ia em cima mesmo. Tipo, reage, me bate, quero sentir dor. Era o sentimento que tinha dentro de mim. Eu queria aliviar aquela dor. Aliviar aquela dor. E quando enfrentava assim, entre aspas, tá? Os meus pais não vinham me repreender, bate. Não, bate mais forte. Bate mais forte que eu não estou sentindo dor, não estou sentindo nada. Porque eu estava querendo aliviar aquela dor que estava dentro da minha alma. As pessoas na escola percebiam, os professores também. Eu lembro uma vez que eu fiz um teatro da escola e era sobre vícios na época. A gente fez de um cantor que se suicidou, se matou, que tinha depressão. E eu me encarnei tanto no papel que o professor depois me perguntou se eu estava usando droga.
porque eu demonstrei muita sinceridade na depressão que estava aquele cantor devido às drogas. Ou seja, foi um papel fácil a fazer aquele teatro de escola na época, porque a tristeza estava expressa ali e eu simplesmente demonstrei que eu estava sentindo. Isso já na fase da adolescência. Veio essa depressão, veio essa tristeza, veio essa angústia. E os sintomas vieram. Agora nós vamos falar porque o tema de amanhã, que é um estado um pouco mais grave, eu vou falar sobre novamente o divisor de águas. Tá? Eu recebi a cura da depressão. E a única cura que existe para a depressão é o Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. Vocês recordam que eu falei ontem que eu estava indo para a igreja? Custei um tempo me libertar. Um tempo básico. Uma questão de mais ou menos uns 3, 4 meses. Porque tem uma coisa comigo, eu sou meio 880. Sou um pouco radical nisso. Decisivo no que eu quero. Só existe uma pessoa que consegue mudar minha cabeça, que é Deus. Eu comecei a ir com uma campanha de sexta-feira de libertação, na época. Dessa campanha de libertação, meu irmão me chamou, lembro até hoje, que ele também estava vivendo uma situação complicada, deprimido, o mais velho. Ele estava vivendo depressão, me chamou, vamos para a igreja? Isso era de madrugada, 5 da manhã, vamos? E a gente começou a ir. Teve lutas, né? Tentei o suicídio indo para a igreja ainda, como falei para vocês. E comecei a me envolver, me chamaram para o grupo jovem da igreja, na época. E daquele dia em diante queria conhecer a Deus. E participava das reuniões, dos cultos, de libertação, do Espírito Santo, da palavra. Comecei a me dedicar lendo a palavra dentro de casa também. E recordo que me batizei nas águas depois de alguns tempos, mais ou menos, isso aí, de 3 a 4 meses mais ou menos, batizei, me entreguei. E queria nascer de novo, queria o batismo com o Espírito Santo, que persistia às vezes em quando aquela tristeza. Eu queria me encher do Espírito Santo. Eu lembro uma vez dentro de casa, uma vigília que teve. O bispo estava fazendo essa vigília nível nacional, via rádio, e eu sozinho, ouvindo no rádio, meus pais dormindo. Eu dobrei os joelhos na sala naquela época. Depois da palavra, ele começou a buscar a presença do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, eu quero ter um encontro com o Senhor hoje. Eu quero ser batizado com o teu Espírito hoje. Eu não quero mais essa angústia. Eu comecei ali a colocar a minha disposição de Deus como servo. E naquele dia, lembro hoje, uma sexta-feira, o que eu sentir dentro da minha alma é um sentimento que não tem explicação. Eu senti a real transformação dentro de mim. Eu senti o gozo dentro da minha alma, uma alegria que transbordava. Transbordava de tal ponto que no dia seguinte os meus pais percebiam, os meus vizinhos percebiam. Quando eu fui à igreja no grupo jovem, que era os cultos, era dia de sábado, os jovens percebiam. E me perguntavam, o que aconteceu? Os jovens da igreja já, o obreiro da igreja, e perguntavam, o que aconteceu com você? Eu falei assim, eu fui batizado com o Espírito Santo em casa ontem. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E os frutos vinham, porque o batismo não é simplesmente um sentimento de alegria, ou dom de línguas, ou dom de revelação, não. O batismo com o Espírito Santo são os frutos do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. E a alegria que eu sentia não era alegria pelo vinho, não era alegria por uma conquista, não. É uma alegria que jorrava dentro de mim. E aquele jovem, que era um jovem
angustiado, amargurado, triste, já não era mais. Porque o Espírito Santo se apoderou da minha vida e eu me tornei uma pessoa diferente. Daquele dia em diante, as minhas atitudes foram diferentes. Daquele dia em diante, eu não sentia mais a depressão, não sentia mais aquela tristeza, não sentia mais aquela fraqueza, não sentia mais o desejo de suicídio. Pelo contrário, eu queria ganhar almas para Cristo. Comecei a evangelizar e daí por diante. Mas a presença do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo que me libertou, me curou 100%. E no dia seguinte, domingo, que é o domingo geralmente tinha mensagem, também era voltada para a presença do Espírito Santo, orar, glorificar a Deus. Deus, na mensagem, na palavra, confirmou e recebi o dom de línguas, na época, dom de línguas estranhas. Confirmou-se o batismo com o Espírito Santo. Naquele dia, se eu estava feliz na sexta-feira dentro de casa, eu estava mais feliz ainda. E daí por diante a comunhão com Deus foi desenvolvendo e não havia mais espaço para depressão. Porque o Espírito Santo foi a cura. Como diz aqui em Salmos 42, no versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E o Deus vivo se fez presente na minha vida, dentro de mim. Então o segredo para a cura da depressão, para todas as doenças do lado espiritual, mental, é o batismo com o Espírito Santo. Amanhã vamos dar continuidade a essa parte da minha cura, que não cheguei a gravar mais a depressão, e falar sobre a depressão em estágio gravíssimo, tá bom? Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, há pessoas que estão me ouvindo, que talvez estão vivendo o mesmo que eu vivi. E eu sei, eu não estou falando para essa pessoa um tema que eu acho que é, porque eu aprendi com alguém. Eu estou falando de algo que eu vivi. Eu posso falar com autoridade sobre isso. Com autoridade sobre isso. Porque eu vivi, eu sei a experiência que eu tive, a libertação que o Senhor me deu. Eu te peço que o Senhor vá de encontro a essa pessoa também, a libertar, a transformar, a trazer, meu Deus, essa cura na alma deste homem, desta mulher ou desse familiar. Pai, cuida desta pessoa, fortalece essa pessoa, liberta e faça teu encontro com o Senhor. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Trabalhe isso no seu coração. Compartilhe essas mensagens com as pessoas, que tem muitas pessoas precisando. As pessoas se escondem hoje no celular, nas redes sociais, mas estão precisando de Deus. Desculpa estar emendando os horários dessa semana, em questão dos áudios, das mensagens, mas é necessário, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo episódio.